A Arca da Aliança, no Antigo Testamento, ela simbolizava a presença de Deus. Para alcançarmos algo novo da parte do Senhor, nós temos que ter aliança com a presença de Deus. Nós temos que estar na presença do nosso Deus. Aleluia. Eu vou estar mandando para quem não sabe o que é a foto da Arca da Aliança. É muito forte. E eu vou estar explicando aqui, antes de estar fazendo leitura da Bíblia, o que era essa arca, para que você entenda e Deus ele possa te dar compreensão da palavra através desse áudio. Amém? Glória a Deus. No livro de Êxodo, lá no Antigo Testamento, nós vemos Deus falar com Moisés, né? Deus ele fala com Moisés para montar a tenda, né, do tabernáculo. E ali Deus colocou, fez a Arca da Aliança, né? E mandou Moisés colocar utensílios sagrados em uma tenda, para que houvesse um lugar onde tivesse ali sacerdotes, tivesse pessoas santas, para receber o povo, né? E ali dentro dessa tenda tinha utensílios sagrados, né? Dentro dessa tenda tinha o candelabro, vários outros utensílios sagrados. E também Moisés colocou dentro da tenda do tabernáculo a Arca da Aliança, né? Muitos chamavam de Aliança do Concerto, porque o povo vinha até a tenda oferecer sacrifícios, o povo de Deus vinha oferecer sacrifícios ali por expiação dos seus pecados. Então o povo oferecia ali diante dos sacerdotes, né? Ali os sacerdotes levavam o sacrifício do povo até essa tenda para a expiação do pecado. Glória a Deus. Dentro dessa tenda tinha as tábuas da lei, tinha ali a vara de Arão, tinha ali como se fosse um pote com um maná, né, que sustentou o povo no deserto. E essa arca, Deus disse que aonde essa arca estivesse, a presença dele estaria também. E isso foi há 1400 anos antes de Cristo. Então, nós estamos falando do Antigo Testamento. Eu já chego aonde você precisa entender. Eu estou te apresentando o que era a arca, para que você entenda. Ela só podia ser transportada por levitas, né? E ela tinha varais de ouro, né? Ali que se encaixava nas argolas. E ela só podia ser levada sobre os ombros, né? Por levitas. Ela tinha 2 querubins desenhados. E Deus ele disse a Moisés que ele estaria em cima da arca no meio dos querubins. Aleluias. Essa arca, ela significava a presença de Deus. Deus tinha prometido que aonde essa arca estivesse, a presença dele estaria também. Então ela não poderia ser tocada, ninguém poderia tocar. Ela não poderia ser transportada de qualquer maneira. Ela tinha que ser transportada só por levitas. Só por... cada levita carregava aquele varal no seu ombro, né? Então ela tinha toda uma santidade para estar próxima aí dessa arca da aliança. Presença de Deus, né? Ali essa arca simbolizava a presença de Deus, a Shekinah de Deus, a glória de Deus manifesta, aleluias. Nós estamos falando aqui há 1400 anos, 1200 anos, por volta de 1400, 1200 anos antes de Cristo. Nós estamos falando aqui de uma época a qual teríamos que sacrificar para que nossos pecados fossem perdoados. Hoje, nós vivemos pela graça em uma nova época, a qual o sacrifício foi o Cordeiro Jesus Cristo. Deus deu o próprio Filho para
pela expiação, pelo sacrifício dos nossos pecados. Então hoje nós somos livres, o véu foi rasgado e nós não precisamos mais levar até o sacerdote sacrifícios, pois Deus ele foi o sacrifício vivo por nós. Aleluias. Então a tenda, a arca, né, ela simbolizava a presença de Deus. Hoje, quando Jesus Cristo, ele morreu, ressuscitou, foi o sacrifício por nós, ele nos prometeu no Novo Testamento que nunca nos deixaria sós. Então ele deu o seu Filho unigênito e prometeu que nunca nos deixaria sós. E a forma de não nos deixar sós, ele nos deu o Consolador, que é o Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Então hoje nós não precisamos da Arca da Aliança, tanto é que ela sumiu, né? A Arca da Aliança não existe mais. Hoje nós não precisamos mais da Arca da Aliança. Hoje a presença de Deus se manifesta na vida de cada um de nós. E é nesse ponto que eu quero que você entenda o que Deus ele vai falar conosco. Como nós temos tratado a presença de Deus. Como nós temos se achegado até a presença dele. É isso que eu quero que você entenda. Olha o que diz aqui. Eu fiz um resumo aqui para que você entenda. Nós estamos falando aqui a leitura, se você quiser depois conferir, em 1 Samuel 4, aí vai 5, 6, ele fala tudo sobre essa passagem que eu estou resumindo aqui para que você venha entender. Aquela arca daquela aliança, por simbolizar a presença de Deus, eles começaram a usar ela em guerras. O povo de Israel começou a usar essa arca em guerras, porque sempre quando eles levavam a presença de Deus junto, eles venciam as batalhas. Então eles começaram a usar essa arca em guerra. Só que eles andavam em obediência, né? E começaram a vencer guerras. Porém, em certo momento da fé e da vida do povo de Israel, eles deixaram de obedecer a Deus como eles obedeciam antes. E eles estavam em uma guerra contra os filisteus e estavam sem a Arca da Aliança. E começaram ali a perder a guerra. Todos naquela época, todos os exércitos daquela época carregavam os seus deuses na frente das batalhas, né? E quando um exército vencia o outro, levava preso o deus do outro. E o deus do outro era obrigado a ficar no templo ali de adoração do outro deus. E isso é muito forte, muito profundo. Você vai entender onde o Espírito Santo de Deus ele quer falar com você. E aquele povo de Israel, em certa feita, não levou ali a Arca da Aliança, não estava ali com uma vida certa diante de Deus. Começaram a perder a guerra para os filisteus. Olha que palavra poderosa. Começaram ali a perder a guerra para os filisteus. Porém, um do povo de Israel falou, não, vamos lá buscar, nós estamos perdendo, né? Mas eles estavam errantes ali. Eles eram um povo de Deus, mas estavam em desobediência. Mas mesmo assim falaram, vamos buscar ali a Arca da Aliança, que nós vamos vencer a guerra. E foram lá na tenda buscar a Arca da Aliança para batalhar ali, tentar vencer aquela guerra que eles estavam perdendo. E mesmo assim, eles perderam a guerra. Mesmo assim, eles perderam a guerra para os filisteus. Mesmo trazendo a Arca da Aliança, eles perderam a guerra para os filisteus. É a mesma coisa daquele povo que só busca a Deus quando precisa.
anda em desobediência, sabe o caminho, mas corre para Deus, para pedir socorro para Deus, só quando precisa. E aí não é atendido. E aí acaba às vezes até se revoltando aí contra Deus. Só que eles não estavam valorizando a presença de Deus. Eles não estavam valorizando ali a arca. Eles não estavam andando certo, eles não estavam sacrificando para Deus. Por isso que Deus permitiu que eles viessem perder as suas guerras. Você precisa começar a entender, Deus vai começar a te mostrar, através dessa palavra, que é a forma que nós tratamos as coisas de Deus que nos faz vencer ou não as nossas guerras. Olha que palavra poderosa. Então eles perderam, o povo de Israel perderam a guerra para os filisteus, e porque levaram a arca da aliança, essa arca foi capturada. Porque eles tinham o hábito de capturar ali os deuses do povo que eles venciam nas guerras. Então essa arca ela foi capturada por um povo que não era um povo de Deus, pelo um povo filisteu, e foi levada até o templo ali de Dagon, que era um templo de um deus do povo filisteu, de um deus que era um deus de Baal, um deus que não tinha poder. E aquele povo achou que tinha vencido ali o povo de Israel, a guerra, porque Dagon tinha os ajudado e agora a arca da aliança tinha que se curvar perante Dagon. Olha que mensagem. Só que ali Deus tinha permitido eles perder a guerra para que eles viessem entender que eles precisavam se consertar, que eles estavam em desobediência. E ali na tenda de Dagon, ali no templo de Dagon, começou a acontecer várias coisas. Os deuses deles, dos filisteus, se quebraram. Os filisteus começaram a ficar doentes. Começou a aparecer ratos por toda a cidade dos filisteus. Eles começaram a ficar com hemorroidas. Então ali a coisa apertou para o lado dos filisteus. Apertou e houve tantos desastres e maldições que eles decidiram devolver a Arca da Aliança. Eles decidiram devolver a Arca da Aliança para o povo de Israel, porque estava trazendo maldição. Devolveram a arca, devolveram, até fizeram ouros em forma de ratos, ouro em forma de hemorroidas. É até engraçado. Para poder devolver a arca e tirar a culpa deles. Olha, e eles tentaram passar a arca de cidade em cidade entre os filisteus, e a arca ficou 7 meses no meio deles, só trazendo maldição, porque eles não cuidavam da presença de Deus. Eles eram um povo ruim, eles eram um povo ímpio, eles eram um povo que tinha outros deuses. Você vê que Deus ele não faz nada por aqueles que vivem em pecado, por aqueles que vivem distantes dele, por aqueles que não se preocupam com ele. Então ali começou pelo contrário, começou a trazer maldição para a vida deles. A coisa começou a ficar pior, porque eles estavam com a presença de Deus, mas viviam como se não estivesse. É a mesma coisa do crente que está na presença de Deus, que vem para a igreja, que muitas das vezes leva a presença de Deus para a casa dele, como aquele povo filisteu que levou para a terra deles a presença de Deus, mas não obedecia. Então, às vezes, a pessoa, ao invés de ser abençoada, ela acaba atraindo coisas ruins para sua vida. Porque com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. As coisas de Deus, ela é santa. As coisas de Deus é séria. Então, ali eles levaram a presença de Deus para sua cidade, mas começaram não tratavam a Deus como se devia.
acreditavam em outros deuses, viviam de qualquer maneira. Então acabaram a atrair aí maldição para suas vidas. Até que decidiram devolver a arca, né? Levaram até a cidade de Bet-Semes. Tudo isso vai trazer um ensinamento para sua vida e você vai entender como se deve estar na presença de Deus. E levaram ela para Bet-Semes e chegaram lá em Bet-Semes e encontraram o povo de Israel. Tinham lá sacerdotes, então decidiram devolver com pedido de desculpa, com os ouros, né? Mas carregaram ela de qualquer maneira, era para carregar ela somente com os levitas, pelos varais, né, que ela tinha, mas carregaram ela de qualquer forma, né? Porque eles não obedeciam a palavra. E ali devolveram ela na cidade de Bet-Semes. Mas ali o povo, até mesmo o povo de Israel, já tinha perdido o temor pelas coisas de Deus. E ali muitos profetas foram olhar para dentro da arca, né? E Deus nunca permitiu que eles viessem ficar olhando para dentro da arca, que eles tocassem na arca. E eles já tinham perdido o temor e a santidade. E ali, na hora que aquela arca chegou em Bet-Semes, pelos próprios sacerdotes daquele lugar não valorizar a presença de Deus, muitos morreram. Muitos morreram. Então ali o povo despertou. Peraí. Ela estava com os filisteus, aconteceu um monte de tragédia. Aí veio para a nossa cidade aqui de Bet-Semes, para o povo de Israel, e já morreu um monte de gente. Então nós temos que entender que Deus é santo. Então nós precisamos viver em santidade, nós precisamos se consertar. E ali eles fizeram sacrifícios de expiação pelos seus pecados e decidiram ali levar essa arca da aliança para uma outra cidade, para que ela pudesse ficar guardada. E o nome dessa cidade era Kiriat Jearim. Ela foi para a casa de um outro levita, né? Ela foi para a casa de um levita chamado Abinadab. E ele com o seu filho ficou responsável ali por cuidar, né, dessa arca. É nesse ponto que eu quero chegar. Eu quero chegar nesse ponto. Então essa arca, ela foi para a casa de um levita chamado Abinadab. E ele também era ali do povo de Israel, né? E ela ficou na casa desse levita durante 20 anos. 20 anos ela ficou guardada na casa desse levita. E a palavra nos relata que ela não trouxe bênção para a casa do levita e também não trouxe maldição. Nada aconteceu com a presença de Deus na casa do levita. Nada aconteceu. Nada de ruim, mas também nada de bom. Nada aconteceu na vida daquele homem. Abinadab, para mim, ele representa um crente que tem anos e anos de igreja e nada acontece na sua vida. Ele tem anos e anos na presença de Deus, mas nada muda na vida desse crente. Nada muda na vida desse cristão. Será que Abinadab, com a arca da aliança, com a presença de Deus na sua casa, porque Deus ele estava em cima da arca, por que Abinadab não conquistou nada? Por que Abinadab nesses 20 anos não teve bênção nenhuma? Nada aconteceu. Será que ele dava o devido valor para a presença de Deus? Será que ele dava o devido valor para as coisas de Deus? Será que ele dava o devido valor para aquela arca que estava em sua casa? É a mesma coisa de um cristão
Tá 20 anos dentro da igreja, mas às vezes não ora, não jejua, não evangeliza, não fala de Jesus para ninguém. Tá há 20 anos na presença de Deus, mas não se converte. Vive caindo, vive no pecado, vive desagradando ao Senhor, vive falando palavrão, vive brigando, vive dando mau testemunho, mas está na presença de Deus. Poxa, mas não leva as coisas de Deus a sério. Às vezes nada acontece porque não trata a presença de Deus como deveria, não dá o devido valor. É uma palavra forte para que nós cristãos venhamos ver onde nós estamos errando, poxa. O que tem nos faltado? Será que tem nos faltado ser mais espirituais? Será que tem nos faltado a vigilância? Será que tem nos faltado ali o sacrifício de estar mais na presença de Deus, de colocá-lo em primeiro lugar, de fazer a vontade do Pai realmente em nossas vidas? A palavra nos relata que Saul, ele ficou 40 anos reinando ali em Israel e ele não fez questão de trazer a Arca da Aliança para Jerusalém. E quando Davi assumiu o reinado, uma das primeiras coisas que Davi quis fazer foi trazer a Arca da Aliança. Então a Arca da Aliança estava na casa de Abinadab e Davi decidiu ir buscá-la. Porque Davi falou, não, eu preciso da presença de Deus no meu reinado. E ela já estava lá há 20 anos, né, na casa de Abinadab. Agora nós vamos fazer leitura aqui para que você acompanhe comigo. Nós vamos fazer leitura no livro de 2 Samuel. 2 Samuel, de capítulo 6. 2 Samuel, capítulo 6. Olha o que diz aqui, ó. Tem um título aqui que está escrito: A Arca é levada para Jerusalém. 6 no verso 1. Mais uma vez, Davi reuniu todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Então, Davi ele decidiu ir buscar a arca na casa de Abinadab, porque ele não queria reinar sem a presença de Deus. Davi sabia que era necessário para um reinado, para ter conquistas, era necessário ter a presença de Deus. Olha o que diz aqui no 2. Davi se levantou e com todo o povo que tinha consigo, partiu para Balaá de Judá, para de lá trazer a arca de Deus, diante da qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Aleluias. Como eu te expliquei aqui, né? Deus ele disse que estaria acima dos querubins sentado ali naquela arca. Puseram a arca de Deus numa carroça nova. Olha, já fizeram errado. Foi dito que não poderia carregar dessa maneira a Arca da Aliança. Mas Davi foi buscar e já colocou a Arca da Aliança numa carroça como não podia ser feito. Puseram a Arca de Deus numa carroça nova e a levaram da casa de Abinadab, que ficava numa colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam aquela carroça. Agora, para um pouquinho nesse ponto. Poxa, 20 anos com a Arca da Aliança na sua casa. E os filhos de Abinadab estavam levando a carroça de uma forma que não podia. Levando a arca numa carroça de uma forma que não podia, poxa. 20 anos, Abinadab não teve o temor de ensinar os seus filhos que não deveria, como deveria servir a Deus, que não deveria ali tocar na arca, que não deveria
carregar ela de qualquer maneira, que deveria ser somente os levitas pelos varais da arca. Ali Abinadab teve a oportunidade de ensinar os seus filhos, de ganhar os seus filhos para Deus, porque ele estava com a presença de Deus 20 anos, ele estava na presença de Deus, e ele não ensinou. Quer dizer, Abinadab com certeza não dava um bom testemunho dentro de casa, porque ele nem ensinou para os filhos como devia conduzir a arca, como devia transportar a arca. Quer dizer, ele não teve temor algum durante esses 20 anos que ele esteve na presença do Senhor, que a arca esteve na casa dele, nem ensinou aos filhos como transportar e que não podia tocar nessa arca, porque os filhos já não tinham temor por aquela arca. É aquilo, né? Quando chegou, poderia ser que ele valorizava, mas encostou ela lá e ficou. É assim que muita gente tem levado a sua vida com Deus. Acostuma. É assim mesmo. Eu vou para a igreja de vez em quando. Acostuma a ir para o culto, mas não vê mais as coisas de Deus com santidade. Não vê mais os pastores com santidade. Já não vê mais a igreja com santidade. Não tem mais a arca da aliança, porque Deus ele nos prometeu que nunca nos deixaria mais sós, mas tem o Espírito Santo. Como você tem visto os seus pastores que são cheios do Espírito Santo? Será que você tem visto os seus pastores com santidade? Será que você tem visto a tua igreja com santidade? Será que você tem visto a casa de Deus como um lugar santo? Aleluias. Então, essa santidade já não tinha mais com os filhos de Abinadab, nem com Abinadab. Eles se acostumaram ali com a presença de Deus. Eles se acostumaram ali em viver com aquela arca que era tão poderosa e milagrosa que estava na sua casa e tratar de qualquer maneira. E às vezes, muitas das vezes é assim que nós temos tratado a presença de Deus. É assim que nós estamos na presença de Deus. Olha o que diz aqui no 4. Levaram a carroça com a arca de Deus na casa de Abinadab, que ficava na colina. E Aiô ia adiante da arca. Os filhos, de Abinadab estavam levando numa carroça a arca da aliança, de uma forma totalmente errada. No 5. Davi e toda a casa de Israel se alegravam diante do Senhor, com todo o tipo de instrumento de madeira, de faia, com harpas, liras, tamborins, pandeiros e símbolos. Eles estavam ali adorando e louvando ao nome do Senhor. Davi sabia da importância daquela arca. O rei Davi sabia da importância daquela arca, por isso que ele pediu para pegar. Só que estava ali louvando, adorando, estava na presença, mas mesmo assim não estava com santidade. Às vezes você louva, você adora, você toca, mas não tem levado as coisas de Deus com santidade, como se deve. Porque não era para transportar a arca daquela maneira. Olha o que diz aqui no 6. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Claro, estavam carregando como não deveriam, e para segurar a arca para não cair, o filho de Abinadab foi segurar com a mão, mas não poderia tocar na arca. Olha o que aconteceu no 7. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali, por esta irreverência. Então o filho de Abinadab morreu, porque tocou na arca ao transportar ela em desobediência. Estavam louvando, estavam adorando, estavam na presença, mas não estavam em santidade. Olha o que diz aqui. E Uzá morreu ali, ao lado da arca de Deus. No 8. Davi ficou irado, porque o Senhor havia irrompido contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e disse:
como poderei levar comigo a arca do Senhor? Então ali Davi viu que estava errado. Davi viu que faltava santidade para carregar aquela arca, que eles estavam carregando de uma forma errada, que eles estavam louvando e adorando o nome de Deus, mas estavam ali em desobediência. Então Davi falou, não, eu não posso mais carregar essa arca desse jeito. Davi entendeu que tinha que se consertar. O rei Davi viu, ficou com medo, falou, não, até chegar lá em Jerusalém a gente já está todos mortos, porque estamos fazendo o que Deus não quer. Então ali fez com que Davi viesse ter temor às coisas de Deus. E talvez é isso que tem nos faltado. Temor e santidade para as coisas de Deus. Temor e santidade para a obra de Deus. Temor e santidade para o que se faz para Deus. O que se oferece no altar. As ofertas, os dízimos. Temor e santidade para com os obreiros. Temor e santidade para os cargos que Deus escolhe na igreja. Temor e santidade com o cargo, você, obreiro, com o cargo que Deus te deu, com a posição que Deus ele te deu. Aleluias. Olha o que diz aqui no 10. Davi não quis levar a arca do Senhor para junto de si, na cidade de Davi, mas fez com que fosse levada para a casa de Obed-edom, o geteu. Então ali no meio do caminho, tinha uma casa simples, de um homem simples, chamado Obed-edom, um levita ali de Gade, um homem a qual ninguém dava nada, um homem a qual ninguém contava com ele para nada. Alguns estudiosos dizem que era a casinha como se fosse uma tapera, muito simples. E Deus fez com que, era um levita, Deus fez com que Davi enxergasse que ele não estava pronto para levar a arca e deixasse nessa simples casa de Obed-edom, de um simples levita. Mas olha o que diz aqui no 11. Assim, a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom. Quer dizer, a presença de Deus ficou na casa de Obed-edom, o geteu, durante 3 meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Aleluias. Em 3 meses que essa arca ficou na casa de Obed-edom, Deus o abençoou de sobremaneira. Deus o abençoou muito. Diz que Deus o abençoou tanto que depois de 3 meses até o rei Davi ficou sabendo que ele estava sendo muito honrado pela presença de Deus que estava na sua casa. Que tudo ali, os estudiosos dizem que ele prosperou, que a família dele foi abençoada, que teve mais filhos, que os filhos foram honrados, que tudo foi transformado na casa de Obed-edom por causa da presença de Deus. Mas por que na casa de Abinadab não aconteceu? Depois de 20 anos servindo a Deus, não aconteceu. 20 anos na presença, que aquela arca ficou na casa dele e não aconteceu nada. E em 3 meses, na casa de Obed-edom, o milagre aconteceu grandemente. Porque Obed-edom valorizou. Em Crônicas, quando nós vamos ler primeiro Crônicas, diz que Obed-edom, ele cuidava da arca, que ele se punha à disposição da arca, que até de porteiro, vigiando a arca, ele ficou. Ele com certeza colocou a arca ali no melhor lugar que tinha da sua casa. Com certeza ele orava aos pés daquela arca, da presença de Deus. Com certeza ele tinha temor, ele não tocava na arca, ele tinha santidade, ele tinha respeito, ele fez as coisas certas. Em 3 meses ele foi grandemente honrado. Quer dizer, não é o tempo na presença de Deus que te abençoa, mas é a forma que você está na presença de Deus que determina se você será honrado ou não. É a forma a qual você leva as coisas de Deus a sério na sua vida.
É a forma a qual você tem tratado as coisas de Deus, a presença de Deus. Aleluias. É isso quem determina quem somos e para onde iremos. E como seremos abençoados ou não. É a forma que nós temos tratado as coisas e temos levado a vida com Deus a sério ou não. Então, sabe o que Deus está falando através dessa mensagem? Que falta 3 meses para o final do ano. Outubro, novembro e dezembro. 3 meses para a entrada de um novo ano. E se você levar as coisas de Deus a sério, se você fizer o que é correto, Deus está dizendo que em 3 meses Ele transformará toda a tua vida, aleluias. E você entrará num novo ano com tudo novo na sua vida, aleluias. Algo novo irá acontecer, coisas novas irão acontecer independente do tempo. Nós estamos no 7º dia da campanha, hoje. Nós estamos no 7º dia da campanha hoje. Então, vamos jejuar, vamos orar, vamos tratar a presença de Deus como se deve, porque aqui em 3 meses, a vida de Obed-Edom, a família de Obed-Edom, as finanças de Obed-Edom, a vida financeira de Obed-Edom, a vida sentimental de Obed-Edom, tudo foi transformado e mudado, tudo. Deus, Ele entra, Ele faz por completo quando nós te entregamos para Ele por completo. Aleluias. Deus, Ele está dizendo através dessa palavra que em pouco tempo Ele fará coisas grandes na tua vida. Que em pouco tempo Ele vai fazer milagres acontecer na sua vida. Em pouco tempo você vai ver a transformação de Deus na sua vida. Porque a presença de Deus, ela não está mais somente sobre uma arca. Você não precisa mais de sacerdotes para sacrificar por você. Hoje o sacrifício vivo foi o Cordeiro Santo Jesus Cristo. Aleluias. E você precisa somente buscar a presença dele com reverência, com respeito e com santidade. Que ele virá sobre a sua vida com o Shekinah de Deus, com a glória de Deus manifesta, com a presença dele. O Shekinah de Deus será derramado sobre ti. Amém? Então, guarda essa palavra, medita nessa mensagem, e eu tenho certeza que Deus, Ele vai alimentar o teu coração e a tua vida. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Uma excelente tarde. Bom, eu tô aqui à tarde, mas eu não sei que horário você vai receber esse áudio. Mas um excelente dia para você e que Deus, Ele te abençoe em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus. Amém. Então essa arca